Graça e paz, mulheres de Deus, mulheres separadas para esse tempo. Mais um dia poderoso na presença do Senhor, trazendo mais uma meditação à luz de Gênesis 16 ao 20, aqui no quarto dia, para a cura interior e falando de volta à essência. Quando a promessa é forçada, o coração se fere. A promessa de Deus se cumpre pelo tempo dele. Quando a pressa assume o controle, a fé se desorganiza e o coração adoece. Deus havia prometido um filho a Abraão. E a promessa era verdadeira, intacta e irrevogável. O problema não foi o processo. O problema não foi a promessa. Foi o tempo. Quando o tempo se alonga, a alma humana começa a se inquietar. E a inquietação, quando não é tratada, se transforma em ansiedade espiritual. Sara não deixou de crer em Deus. Ela deixou de descansar nele. Esse é um ponto sensível para muitas mulheres de fé. Continuam acreditando, mas passam a conduzir o processo. A confiança dá lugar ao controle e o silêncio de Deus passa a ser interpretado como atraso. Agar entra na história não por rebeldia, mas por impaciência. O erro aqui não nasce da incredulidade, nasce da pressa. Quando a promessa é tocada por mãos humanas antes do tempo, ela gera conflitos que ferem pessoas, relações e o próprio coração. Deus permanece fiel, mas a alma sente o peso de ter assumido um lugar que não lhe pertencia. Ainda assim, Deus se revela como aquele que vê. Ele encontra Agar no deserto, cuida dela e a chama pelo nome. Isso revela algo profundo. Deus não abandona quem foi envolvido por decisões precipitadas. Mas ver não é o mesmo que aprovar. O cuidado de Deus não anula a necessidade de realinhamento. Abraão precisará aprender que promessas não se sustentam por estratégias, mas por obediência contínua. Que alianças verdadeiras não nascem da ansiedade, mas da espera. E que fé madura não acelera Deus. Aprende a confiar no seu tempo. Não falamos apenas sobre filhos. Falamos sobre escolhas feitas na espera. Sobre decisões tomadas para aliviar a dor do silêncio. Sobre o risco de tentar resolver com as mãos aquilo que Deus pediu para ser confiado com o coração. Quem é essa pessoa que tenta resolver as promessas de Deus? Sara não age porque deixou de crer. Ela age porque decidiu assumir um peso que não lhe foi entregue. O texto mostra uma mulher que reconhece a promessa, mas reage ao tempo. O silêncio de Deus não é negado, é interpretado. E diante da demora, ela escolhe um caminho que parecia correto, aceitável e até espiritual dentro da sua cultura. Sara não diz que Deus falhou. Ela entende que algo não aconteceu e conclui: alguém precisa fazer alguma coisa. Esse é o ponto mais delicado. Não é rebeldia, é responsabilidade deslocada.
E quando a alma transforma a promessa em responsabilidade, há mulheres que elas não estão afastadas de Deus. Elas estão sobrecarregadas espiritualmente. Elas aprenderam a sustentar tudo, famílias, decisões, fé, processos, pessoas. E com o tempo, elas passaram a acreditar que se algo não acontece, é porque não fizeram o suficiente. E essa mulher, ela não questiona Deus, ela se cobra. Não duvida da promessa, ela duvida da própria capacidade de permanecer sem agir. Ela confunde espera com improdutividade espiritual. Ela está sempre achando que deve alguma coisa, que precisa resolver alguma coisa. A ferida não está no desejo de ver a promessa se cumprir, mas na incapacidade de descansar enquanto ela não acontece. E a raiz, quando a espera ativa algumas dores antigas. A raiz desse comportamento está na associação entre valor e desempenho. Em algum ponto da história, essa mulher aprendeu que precisa corresponder para ser aceita, para permanecer, para pertencer. Por isso, o silêncio de Deus ativa a insegurança. A demora desperta o medo. E a promessa passa a ser vista como algo que pode se perder se não for administrada. Ela não assume o controle por orgulho, mas por medo de falhar, de frustrar, de decepcionar, inclusive a Deus. Essa é uma ferida antiga, o medo de não ser suficiente no tempo de espera. Deus não apressa a promessa para aliviar essa ansiedade. Ele trata o coração para libertá-la do peso. A cura começa quando essa mulher entende que descansar também é obediência. Que esperar não a desqualifica. Que a promessa não depende da sua força, constância ou a capacidade de resolver. Deus ensina com um amor firme que fé não é controle disfarçado de zelo. É confiança sustentada no silêncio. E quando essa verdade desce à mente, da mente para a alma, a mulher não precisa mais de atalhos. Ela aprende a permanecer inteira no processo. Talvez você perceba que não estava longe de Deus. Apenas cansada de carregar o que nunca foi seu. Cansada de sustentar processos, de manter a fé funcionando, de tentar garantir que a promessa não se perdesse no tempo. Deus não te trouxe até aqui para te envergonhar, mas para te aliviar. Há promessas que não exigem ação, exigem rendição. Há silêncios que não pedem respostas, ele pede confiança. E há pesos que só podem ser curados quando são devolvidos a Deus. Neste momento, não é sobre entender tudo. É sobre soltar. Soltar o controle. Soltar a pressa. Soltar a necessidade de provar que você é suficiente. Soltar uma responsabilidade que não é sua. A promessa não está em risco. Você é que está cansada demais. Respire. Permita que Deus cuide do que Ele prometeu. Deixe a sua alma finalmente descansar. E eu vou fazer uma oração agora com você. E eu te chamo a se colocar neste lugar de entrega agora.
de todo esse peso, de toda essa responsabilidade, de achar que você precisa se mover para que algo aconteça, de achar que você precisa controlar, tomar a direção, ter algum tipo de atitude e talvez em alguns momentos até dizer: tem que ter fé, mas tem que agir também. Porém, agir de forma errada, entrando num lugar que não é para você mexer, tomando atalhos que não é para você tomar e tornando a promessa mais distante, demorando mais do que o tempo que o próprio Deus estabeleceu para que ela aconteça. Ore comigo: Senhor, hoje eu reconheço, existem pesos que eu carreguei em teu nome, pesos que nunca vieram das tuas mãos. Eu confesso que tentei sustentar processos que o Senhor poderia conduzir. Confesso que transformei espera em cobrança, fé em esforço. Perdoa-me por assumir responsabilidades que pertencem à tua sabedoria, à tua soberania, que só pertencem a ti. Cura em mim o medo de não ser suficiente. No tempo da promessa, hoje eu devolvo o controle, devolvo a pressa, devolvo a necessidade de resolver. Eu escolho confiar mesmo no silêncio, descansar mesmo sem respostas, crer mesmo sem sinais. Restaura em mim a fé que espera sem adoecer. A obediência que não negocia, que entende que as coisas não são pela força do meu braço, mas pela tua direção. O coração que sabe que tu és fiel. Recebe de volta o peso que nunca foi meu e cura a minha alma cansada. Em teu tempo, no teu cuidado, na tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Respire. A cura acontece quando Deus separa identidade de resultado. Quando Ele ensina que a promessa não depende da nossa capacidade, mas da sua fidelidade. Sara precisará aprender que não gerar não a desqualifica, que esperar não a diminui, que o silêncio de Deus não é acusação. E essa é a cura que Deus ainda oferece hoje. Nos libertar do peso de acharmos que precisamos resolver o que só Ele pode cumprir. Deus te abençoe abundantemente. Que esta palavra seja libertadora para a sua vida. E que o Espírito Santo retire de você esta carga e que a partir de agora você caminhe mais leve na graça do Senhor. Amém.